Nossa, 7 horas, será que o Arnon vai chegar? Nossa, que medo. Ai, o que será que o povo vai achar desse vídeo? Ai, que medo. Será que a câmera está boa? Nossa, que medo. Você já sentiu medo de alguma coisa? Então descubra no vídeo de hoje como superar esse medo. Fala galera, eu sou o West. Eu sou o Arnon. Estavam com medo de eu não vir, né? Mas estou aqui com vocês mais uma vez, mais um vídeo. Não, verdade. E hoje o tema é superando o medo. Eu queria falar pro Arnon, o que você tinha medo antigamente? Porque eu tinha medo do escuro. Agora, o que você tem? E antes de você falar, esteja aí dando um like, dá um tapa aí no joinha, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo. Mas Arnon, se quem não fizer isso, o que vai acontecer com a pessoa? Um medinho de leve, escuro. Todo mundo tem medo de escuro, né? Quem não comentar, não colocar o sininho de notificação, vai acabar a luz da sua casa, entendeu? Então curte rapidinho, pra luz da sua casa não acabar e você continuar vendo nosso vídeo, beleza? Então galera, hoje nós vamos falar sobre como superar o seu medo. E a primeira coisa que você tem que saber, o que é o medo? Me diz aí, o que você acha que significa o medo? O medo significa tudo aquilo que te paralisa diante de certas situações. Ou seja, antigamente eu poderia ter medo do escuro. Então, pelo fato de eu ter medo no escuro, toda vez que eu via um quarto com as luzes apagadas, eu tinha receio de entrar naquele ambiente. Então pode ser que você tenha medo do escuro, tem pessoas que têm medo de altura, tem pessoas que têm medo de falar em público. Então me diz aí, qual o seu maior medo? É medo escuro? Medo de altura? Medo de falar em público? Então descubra agora como superar esse tipo de medo. Então, o medo, se a gente começar a fazer uma trilha de onde que ele vem, para onde que ele vai, a gente começa por algum desafio que vem na nossa vida, algum momento de pressão, e aí você fica inseguro, se você não tem ou experiência, né, para aquela situação, você vai ficar inseguro, e aí vem o medo, né? Então, vindo esse medo, você pode ficar isolado, se isolar, você pode ficar paralisado, você pode querer ficar sozinho. Então o medo, ele tem mais ou menos esse caminho aí, né? De onde que ele surge e aí para onde que ele vai. Não, e também nós temos que entender dois tipos de medo. Existe aquele medo que é para te dar segurança, por exemplo. Você vai atravessar uma avenida bem movimentada. O que te impede você de atravessar sem olhar para os dois lados é o medo. Aquele medo tipo, nossa, se eu atravessar sem olhar, eu posso morrer. Instinto de proteção, né? É, um instinto de proteção. E existe aquele outro tipo de medo, que é aquele medo irracional, que a pessoa tem, como eles chamam, do síndrome do pânico. A pessoa não consegue nem sair de casa com medo de acontecer alguma coisa com ela. Ou então ela não consegue encaminhar a vida dela em alguma situação e fica paralisada por aquela questão determinada do medo. O racional não funciona, né? Aí a gente começa a agir de uma forma que não seria natural, né? Então, tratando essa questão do medo, nós não poderíamos deixar de fora um grande profeta que existiu na Bíblia, chamado Elias. Para quem não sabe quem é Elias, deixa eu te explicar. Elias foi um homem no qual Deus, através dele, fez grandes maravilhas no tempo em que ele viveu. E com essas grandes maravilhas ele chegou a fazer 7. Dessas 7 só vou falar 3, só para você sentir o drama. Primeiro, ele chegou a orar para Deus e acabou caindo fogo do céu em cima de mais ou menos 102 soldados. Isso aconteceu 2 vezes, não é isso, Arnon? Depois, ele abriu o Rio Jordão com... Foi com a capa? Com a capa. Isso, com a capa. Parabéns, nota 10 na sua prova. E terceiro, ele ressuscitou um filho de uma viúva. Então assim, para você ter um parâmetro, como que Deus usou a vida do Elias para fazer grandes feitos na época. Você pode tentar assimilar que às vezes a gente lê o texto e a gente não para um pouco para pensar na magnitude que aconteceu naquela situação. Por exemplo, pega só esse fato aí, do Elias que mandou cair fogo do céu em cima de mais ou menos 102 soldados. Lógico, não foi de uma vez. Vieram 50 com mais oficial, depois vieram mais 50, ele orou e caiu fogo do céu. Então assim, para a gente tentar mensurar a nossa imaginação,
Imagina só aquela cena dos Vingadores Guerra Infinita, quando o Thanos, com a manopla do infinito, ele tira pedaços da Lua e joga em cima do Homem de Ferro. Então, quando a Lua entra na atmosfera, vira bolas de fogo e assim ocasionando um impacto com os Vingadores. Então imagina só o Elias orando para Deus e vindo fogo do céu em cima daqueles soldados. Imagina só a cabeça daqueles soldados. E aí a gente pode ter um senso de comparação, que é o seguinte, que o Thanos, ele precisou das joias do infinito para ter esse poder de fazer rocha e fogo cair do céu. Agora, o Elias, ele só precisou do Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus que está com a gente, precisou só disso. E da fé, né? E da fé para que caísse o fogo dos céus. Então, só para você ter uma noção de como que Deus agia na vida do Elias naquela época. Quando a rainha Jezabel ficou sabendo dos feitos de Elias, a primeira coisa que ela fez foi ameaçar ele de morte. E Elias, ficando sabendo disso, qual foi a primeira coisa que veio à mente dele? Ele teve medo. Então, olha para você ver, a partir do momento que Elias soube que a rainha Jezabel queria matá-lo, ele teve medo de perder a vida para ela. Vamos ver o que acontece. 1 Reis 19, do 1 ao 2. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. E o que o medo fez com Elias naquele momento? A gente poderia pensar que naquele momento ele teve um medo meio irracional, pois ele enfrentou tantas autoridades, passou por tantos momentos com Deus, e mesmo assim, por causa de uma rainha, ele teve medo de perder a vida naquela situação. E aí o que ele fez? Continuando no texto, 1 Reis 19, 3 e 4. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de uma árvore, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Olha para você ter uma noção. Através de Elias caiu fogo do céu, abriu o rio Jordão, fez milagres e mesmo assim ele teve medo porque uma rainha ameaçou ele. E aí o que a gente pega pra gente é: qual medo na sua vida tem te paralisado? Talvez você tenha algum medo de falar em público e aí isso está te paralisando por dar mais um passo, por evangelizar alguém, por assumir um cargo dentro da igreja. Talvez você tenha medo de falar do amor de Deus para outras pessoas, pois você pode ter aquele pensamento de: nossa, se eu falar com um amigo sobre Jesus, eu posso perder minha popularidade aqui no colégio. Não sei, você vai saber qual medo que te trava. Pode ser até medo mais simples, né? Como vou fazer uma prova, ou medo de sair na rua por causa de um assalto, enfim. Medo de como que a nossa política vai caminhar, enfim, são vários tipos, né, de medos que a gente pode ter durante a vida. Né? Então, assim, a gente pode ser assolado por vários tipos de medo. E isso acontecia antigamente na sociedade e acontece hoje também. A nossa vida é marcada por momentos de medo, né? Vale a gente discernir o que é instinto de proteção, que a gente estava falando agora há pouco, e o que realmente é medo, porque o instinto de proteção ele vai te dar uma certa segurança e não vai deixar que você faça alguma coisa de forma insegura ou de bate-pronto ali, sabe? Atravessar a rua, por exemplo, no sinal vermelho, você tem aquele instinto rápido, um reflexo, aí você salva a sua vida, enfim. Então, a gente é marcado durante a nossa vida por vários momentos de medo. A gente tem que discernir ali o que está dentro da normalidade e o que não está. Porque se vira, entrando na área até da psicologia, né? Se vira um medo, internaliza e você não sabe cuidar daquilo, aí que vem o problema. E aí vem os problemas do que o medo pode trazer. Que é insegurança, que é a fuga, você vai fugir, como foi o caso de Elias, você vai se isolar, e aí
tem vários pontos aí que pode acontecer com a nossa vida, com as nossas ações, dependendo do medo que você tem, a forma que foi internalizada aquilo e como você externaliza isso, né? Então a sociedade era cheia desses pontos, sabe, de medo, por causa ou de algum desafio, ou de alguma pressão. A gente vê hoje na sociedade várias crianças com síndromes ou com problemas por causa de medo, enfim. Então é sempre bom a gente já falou em alguns vídeos sobre isso, né? A gente volta a bater nessa tecla, como é importante a gente estar curado, sarado internamente, como é importante a gente procurar ajuda de um especialista, de um psicólogo, para a gente sempre se tratar e sempre estar bem ali nós mesmos, né? Primeiro, respeite os limites do seu corpo. Então aqui a gente já pode perceber uma das coisas que muitas pessoas ignoram, que é o limite em que você aguenta. Por exemplo, tem pessoas que gostam de abraçar o mundo, elas querem fazer X, Y, Z, mas aí a capacidade física dela, ela acaba não conseguindo abraçar todos esses projetos, e aí começa a vir o medo, a insegurança. Nossa, será que eu vou conseguir fazer o trabalho X, o trabalho Y, o trabalho Z? Então por isso que uma das coisas que a gente tem que aprender é: se conheça, saiba os limites que você consegue fazer determinados trabalhos. Por quê? Por quê? Por quê? Peraí, eu vou ter nada. Por quê? Oi! Porque tudo é um processo. Por exemplo, eu quero correr a volta internacional da Lagoa da Pampulha. Eu já não vou logo de cara lá correr 20, 30 quilômetros. Primeiro eu começo com 1 quilômetro, depois aumento para 2 quilômetros e assim sucessivamente. Isso acontece porque a gente tem que saber os nossos limites, o que a gente consegue, o que a gente não consegue. Por isso é tão importante a gente ter sempre essa reflexão das nossas atitudes e se autoconhecer, porque o autoconhecimento gera... Foi mal. Por isso é importante você se conhecer para saber os seus limites, pois senão você acaba tentando abraçar o mundo todo e aí através dessa sua atitude você acaba não fazendo com perfeição ou com algo de bom e aí trazendo aquele medo. Não, será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu consigo novamente tentar realizar esse projeto? Então por isso que isso é importante. E ninguém também consegue abraçar o mundo todo, né? A gente tem vários casos aí de... O cara quer, na música, por exemplo, o cara quer tocar um instrumento, quer tocar outro, quer tocar um terceiro, um quarto. E, tipo assim, cara, é uma, duas pessoas que nasceu pra fazer isso. Porque a maioria não consegue, não tem jeito. Tem uns caras que nasceu fora da curva que eles conseguem fazer isso. O cara toca 30 instrumentos, ainda pinta, desenha, beleza, entendeu? Mas fora isso, velho, você, nós somos comuns, não tem jeito não. É uma coisa só, fixar, né? Brincadeiras à parte aí. A gente tem que ter objetivo, né? E cravar ali o nosso andamento em uma coisa só, né? Eu acho que, tentando lembrar que acho que no primeiro vídeo que a gente fez, eu dei a dica de um livro, se eu não me engano, mas se eu não falei, cito ele agora, que é o Essencialismo, que ele vai falar um pouquinho disso. A gente conseguir resumir as nossas ações em poucos objetivos, colocar o que é prioridade, o que não é, né, e percorrer um objetivo em cima daquele alvo ali, né? E a gente pode até ler também com o exemplo de Elias, essa passagem aqui, ó, lá em 1 Reis 19:6. Foi mal. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. Então olha só, até Elias, como a gente falou, que foi um grande profeta, realizou grandes milagres, ele também teve que reconhecer o limite dele. Então ele para comer, para descansar. Então a gente também tem que entender o nosso momento, em que fase que a gente está, né? Tem uma frase muito legal que fala assim: não compare o capítulo 1 da sua vida com o capítulo 20 da outra pessoa. Então cada pessoa percorre um caminho diferente, cada pessoa tem o seu time, o seu tempo, né? E o tempo de começar, o tempo de parar, o tempo de dar uma pausa. Então a gente tem que
conseguir entender o nosso corpo, as nossas ações, até onde que a gente consegue ir, até onde que a gente não consegue ir, e aí ir fortificando os pontos fracos e fortes, sempre entendendo, não, agora é hora de eu dar uma pausa, agora é hora de eu tirar uma férias aqui, ou não, agora é hora de eu avançar mais. Então a gente tem que conhecer, como você já falou, os nossos limites, até onde a gente consegue ir. 2. Questione seus próprios sentimentos. Você já se deparou com a situação em que você teve medo de algo e depois você parou a pensar e falou, por que eu tive medo daquilo? Porque isso acontece muito na gente, que às vezes a gente é algo novo, nossa, eu vou fazer uma entrevista de emprego. E aí a gente ainda tá naquela, não, o que vai acontecer na entrevista de emprego e tudo mais. A gente chega no local e fica com medo, nossa, o que a pessoa vai falar de mim, o que a pessoa vai saber sobre mim. E depois quando passa, você fica se perguntando, nossa, por que eu tive medo se é algo que eu já fiz outras vezes, já fiz outras entrevistas de emprego e já vi até aulas sobre entrevista de emprego, sobre currículo, fazendo só um adendo. O pastor Rodrigo, uma aula sensacional lá na igreja, segunda-feira, ensinando você a montar currículo. Comportamento na hora da entrevista, enfim, por aí vai. Então, se você tiver curiosidade, clica aqui no link aqui abaixo das nossas redes sociais e manda um direct, um chat lá de como você pode participar e esteja junto com a gente. Então, assim, são medos que a gente se depara às vezes por falta de reflexão, por falta daquilo que a gente não está preparado, o nosso psicológico por aquela determinada situação. Então, uma coisa muito importante para superar o medo, eu te dou um alerta. Cuidado com aquilo que você está se alimentando. Isso serve tanto psicologicamente como fisicamente. Psicologicamente falando, você levanta de manhã e o que você vê pela manhã? Você vê um jornal que você espreme, sai sangue? Você já liga a primeira coisa que você faz no seu dia é ligar o Google e ver a notícia lá de quantos casos que pessoas morreram naqueles determinados dias. Tudo isso coopera para as pessoas terem ainda mais medo de diversas situações. Isso inclui até também, pode ocasionar síndrome do pânico. Muitas pessoas vão ter isso, um medo irracional de pensar que só se sair na rua já pode ter perigo de morrer ou algo similar. Então esteja reeducando o seu corpo e depois a sua mente, para que você não se alimente de coisas que vão te trazer medo no final de tudo. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu vejo é o teto, velho. Isso aí Tem gente que já dorme assim, o WhatsApp. Então, para finalizar, a gente pode voltar na história de Elias e ver que o Elias, depois de tudo aquilo que Deus fez na vida dele, ele foi afetado tanto fisicamente, porque foi um estresse, a partir do momento que ele começou a peitar as pessoas, começou a fazer façanhas. Em um determinado momento, alguém questionou essa façanha dele, tanto como no psicológico, pois a partir do momento que a pessoa ameaçou ele já teve medo e aquilo afetou psicologicamente ele, fazendo desacreditar de tudo aquilo que ele tinha realizado antes. Então por isso que é muito importante, esteja sempre alimentando de coisas boas a mente e o corpo. Dê atenção ao que Deus está falando com você. E aí, para finalizar, a gente precisa então entender e ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus está falando com a gente, né? Não necessariamente a voz de Deus ouvir, mas Deus se manifesta de várias formas, né? Então a gente tem que estar atento e para isso, relacionamento com Deus. Se você não tem relacionamento com Deus, muito difícil de Deus ter um tete ali com você, falar alguma coisa, né? Então, primeiro ponto, você tem que ter um relacionamento com Deus diário. Ter relacionamento com Deus é igual a gente ter relacionamento com os nossos amigos. Se liga, manda um zap pro seu amigo, né? Não para Deus. Conversa, manda um inbox ali e tal, e você vai criando diariamente um relacionamento. Com Deus é a mesma coisa. Você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai jejuar, você vai buscar mais, você vai buscar entender mais sobre Deus, o seu reino, tudo isso, né? E aí você cria um relacionamento com Deus, você conversa com Ele, você também ouve, Ele também conversa com você, como eu falei, de várias formas, né? Não necessariamente você vai ouvir a voz dele ali. Pode acontecer. Não é só essa forma.
tá? Então você tem que estar aberto, independente do momento que você está passando, você tem que estar aberto e atento para quando Deus for falar alguma coisa com você. Por quê? Porque Deus está no controle. A gente crê, a gente acredita nisso, né? Deus é soberano, Ele tem controle sobre todas as coisas, né? Então Ele está no controle, Ele está com a manete. Quarta-feira a gente colocou um stories exatamente sobre isso, né? A gente deixou lá para vocês depois ir no Instagram do Conectados, vai lá no stories em devocional, a gente deixou lá, tá, para vocês olharem depois. A gente falou um pouquinho disso, né? Que Deus está no controle, Deus tem ação sobre todas as coisas e você precisa ficar calmo, tranquilo, tá? Então, quando você está numa tempestade, num momento difícil, o que você precisa fazer é acalmar e deixar Deus falar, deixar Deus agir ali, né? E a partir do momento que você tranquiliza, por mais que seja difícil, né? É fácil falar isso do lado de fora, né? De um problema, mas quando você realmente está num problema, talvez fique mais difícil pensar nisso e agir dessa forma. Mas isso precisa ser feito. A gente precisa, no meio da tempestade, acalmar, tranquilizar, né? Tem aquela cena que Jesus estava no barco com os discípulos e Jesus dorme, e aí vem a tempestade, e com Jesus no barco, com os discípulos conhecendo Jesus, mesmo assim todo mundo apavora. E aí o pessoal acorda Jesus, e aí Jesus ordena a tempestade acalma, sabe? Então, daí você vê que Jesus era o cara. Ele era e é o cara. Porque mesmo na tempestade, ele estava dormindo ali quietinho, de boa, levantou, falou, tá bom, chega de tempestade aí, acabou, né? Aí os discípulos ficam, nossa, quem que é esse cara? Como é que ele faz essas coisas, né? Enfim, então Deus está no controle, a gente precisa ter ciência disso, acreditar nisso, crer nisso, para a gente deixar a nossa vida nas mãos de Deus, para a gente deixar que Deus esteja no controle de todas as situações, né? E a partir daí, acalmando, ouvindo a voz de Deus, e aí tendo bom senso para deixar isso acontecer, né? E calmaria mesmo, né? Você consegue então traçar, pós-tempestade, o seu rumo, o seu caminho, continuar andando, obviamente lado a lado com Deus, sempre ouvindo a voz de Deus na pré-tempestade, na tempestade ou pós-tempestade. Como eu falei, o relacionamento com Deus tem que ser diário, tá? Independente do momento que você está vivendo, né? Então é isso. Tá com problema, a gente está falando de medo, mas nós vivemos durante a vida outros problemas, independente da situação, do momento que você esteja, seja num momento difícil, ou num momento fácil, num momento bom, ou num momento ruim. Relacionamento com Deus todos os dias, diariamente. Oração, Bíblia e jejum, que é o pilar que nós precisamos ter, que nós já falamos isso aqui também no canal, né? Precisamos ler a Bíblia todo dia, se possível. Precisamos orar todo dia. Precisamos jejuar constantemente. É isso. Então, depois dessa situação em que o Elias teve medo da rainha Jezabel, ele fugiu. Depois Deus mandou um anjo para alimentá-lo. Aí cai naquela situação do físico. Depois Deus falou com ele para ele se levantar e sair daquele lugar. E foi assim que ele superou aquela situação do medo. Então é isso. A gente aqui falou 3 tópicos de como você superar o medo. E lembre-se que em tudo, sempre esteja colocando Deus na frente de todos os seus projetos, de tudo aquilo que você for fazer. Pois através disso, você vai ter mais forças para enfrentar os seus medos. E quando você enfrenta os medos, você consegue superá-los e evoluir cada dia mais na sua vida. Então é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça que a gente estará publicando mais vídeos falando sobre saúde emocional. Se você está passando por alguma situação de medo, não estou falando medo irracional, se você estiver passando por medo irracional, aí é Deus e terapia com psicólogo. Porque irracional já cai naquela síndrome do pânico. Agora, se você estiver passando por medo de uma situação, de falar em público, de enfrentar determinados momentos da sua vida, lembre-se que existem várias maneiras diferentes de você enfrentar aquele medo, aquela situação e sair dela e vencê-las.
superá-las. Então é isso, esteja acompanhando aqui os vídeos do Conectados. Em breve nós voltaremos com o nosso culto presencial dos Conectados. Realmente. Tá chegando o momento. E se precisar de alguma coisa, pode entrar em contato com a gente, pode enviar uma mensagem através das nossas redes sociais, que a gente estará de prontidão para respondê-las. Então é isso, muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. A gente teve que enfrentar muita coisa aqui. A gente enfrentou medo de falar na câmera, o medo de falar errado, do escuro de falar errado, o medo tipo, nossa, será que a pessoa vai entender o que eu quero transmitir? Muitas das vezes. Muitas das vezes. Então são medos que a gente enfrenta no dia a dia, em que se a gente não para refletir, para levantar aquele autoconhecimento, a gente acaba sendo paralisado por esses medos. E no final de tudo, a gente consegue superar esses medos, e através da superação dos medos, você consegue avançar e evoluir ainda mais na sua vida. Então é isso, muito obrigado e tchau! Beijinhos no coração, tchau, tchau! E a Jezabel ameaçou ele de vida, ele se isolou, fugiu daquelas... Ameaça de vida. Ameaça de vida. Hoje da vida, né? Ameaça de vida, ameaça de dar... Hoje da vida. Pode gravar. Pode. Tocar uma música homenagem ao Oeste aqui, ó. Tá bom, hein? Você tá bom. Não era bem tocado, né? Tá, Tá vendo? O cara toca baixo, toca teclado, não aguenta, não dá. Verdade.